Está começando mais um podcast do Ricardo Teixeira. Do Ricardo Teixeira, é o pai da faixa azul. Vamos falar hoje de um lugarzinho muito querido que a gente já vem falando aqui. E vamos falar mais, né? E hoje a gente está com 3 pessoas muito especial aqui para falar com a gente, ó. Do meu lado direito, primeirinho aqui do meu lado direito, é o meu amigo Anselmo, que nasceu no bairro que eu vou contar. Do lado do Anselmo está a dona Zilda Catarina, que veio para o bairro com 3 meses de idade. Do ladinho da dona Zilda está a Marleide, que não nasceu lá, mas é casada com o Anselmo e vive quase que a vida inteira dela lá também. Nós estamos falando de um bairro querido, muito querido do vereador Ricardo Teixeira, que é a parte de baixo da linha do trem. E é assim que eles gostam de ser chamados. É lá na subprefeitura de São Miguel Paulista, naquele canto da zona leste querida da cidade de São Paulo, aonde moram muitas pessoas, aonde moram muita gente, que hoje, eles vão contar como era o passado, que hoje você tem um bairro estruturado, com asfalto, com esgoto, com água, com guia, com sarjeta, com iluminação, com escola, com posto de saúde, hoje inclusive construindo já mais um piscinão, com acesso para carro, com acesso para o trem. Mas o que a gente quer contar aqui com esses 3 que hoje estamos visitando é como era lá atrás. Aquilo eram chácaras, aquilo era só a margem do rio Tietê. Quando é que nós começamos a habitar toda aquela região? É isso que a gente quer conversar um pouquinho com esse trio Parada Dura que está aqui. Eu só quero passar para eles dar um oi aqui para nós, para a gente começar, e eu vou aqui com o Anselmo. Anselmo, obrigado por você ter vindo aqui. Vamos conversar muito hoje sobre... Vila Naí, do lado de baixo da linha do trem. Do lado de baixo da linha Naí, do trem. Gabi, União de Vila Nova, né? Uma honra estar aqui, obrigado por você ter vindo. Dona Zilda, obrigado, hein? Dona Zilda, que eu vou contar um pouquinho dela, empreendedora lá do nosso querido Lapena. Fala, Dona Zilda. É um prazer estar aqui hoje falando com você, tá? E falar, né, da coisa maravilhosa que tem feito, né, acontecido lá no Jardim Nair, né? E como era e como está hoje, né? Que a gente morando lá embaixo, né, na linha do trem, a gente tem assim um carinho, né? Como se fosse uma família ali, né? Todos ali uma família, então tá maravilhoso. Hoje, né, a gente vai colocar em prática tudo isso daí, se Deus quiser. Do teu ladinho tá a Marleide, que é a esposa desse homem que fala pra caramba. Ele te deixa falar em casa, tudo bem, Marleide? Eu só falo menos, mas ele fala mais. Mas deixa eu falar assim. Tudo bem, eu gosto muito do lado de baixo da linha do trem onde eu moro. Eu estou muito feliz com as mudanças. Assim, eu não nasci ali, mas eu morava ali mais para cima, né? E eu vi, assim, o tempo que eu morei ali, eu vi a mudança, não tão lá perto, mas eu vi a mudança que tem de ontem para hoje, né? Daquela época para hoje. 36 anos que a gente está junto, né? E então eu fui para morar ali com acho que uns 12 anos, mas só que na parte de cima. Então eu não tinha tanto esse contato ali embaixo, do lado de baixo da linha do trem. Mas eu sei toda a mudança que teve ali e o que é hoje. Vamos contar um pouquinho, ó. Vocês podem ficar aqui bem descontraídos. Eu tô vendo que a senhora tá meio durona, meio tensa. Fica tranquila, vamos dar risada, vamos brincar. Tá bem sentada, tá bem confortável. Não, ela tá brava porque ela veio a pé. Já puxei a orelha aqui do Anselmo, tinha que ter vindo de carro até a porta do estúdio, né? Ele quase matou as duas aqui, andando aqui pelo centro da cidade. Nós ficamos aqui bem no centro da cidade, no nosso podcast. Já puxei a orelha do Anselmo. Anselmo, descontraidamente, começa a contar um pouquinho. Como é que era... Você nasceu lá? Nasci lá. Quantos anos você tem? 58. 58 anos atrás. 58 anos. Teu pai nasceu lá? Meu pai nasceu em São Miguel. São Miguel. E ele foi morar lá com quantos anos? Então, ele é de 45, né? 1945. Em né? 45 já tinha? Então, aí meu pai vai morar na Praça Campos Sales, né? Que meu avô tinha um armazém ali, que é a Praça Campos Sales, é a praça hoje Padre Aleixo Monteiro Mafra, né? Que antigamente chamava Campos Sales. E passado também, conhecido de Praça do Forró. Tem nada a ver, né? Mas você conhece também. E tem esse loteamento, né, da Vila Naí que começa a ser vendido. Aí. Esse loteamento que vocês vão ver também aqui na nossa tela, ele quer falar um pouquinho, porque isso começa tudo. Eram chácaras antes do loteamento?
O que era ali, antes do loteamento? Então, na verdade, essa área que eu entendo bem, ela pertencia à Nitroquímica, ao Antônio Emílio Moraes, né? E ele faz pela imobiliária dele, a Bandeirantes, na época, em 1936, esse loteamento. O primeiro loteamento que vai surgir do lado de baixo é o loteamento do Jardim Naí. Jardim Nair, primeiro loteamento. Loteamento, com escritura, tudo bonitinho. E a longo prazo, a venda desse loteamento, né? Tipo, prestações suaves, assim, sem prestações a pagar. Então, tipo, e também a empresa, a Nitroquímica, passa a ser o quê? A referência maior em 1940, que é a grande migração nordestina dentro do bairro, né? Os meus avós estão trabalhando lá já em 43, né? Já lá no La Pena, na Nitroquímica. Né? que é debaixo da linha. É. Até para falar para o pessoal que não conhece, a Nitroquímica também está debaixo da linha. Né? E a Nitroquímica vem por causa da linha. Exatamente, e o Rio Tietê. De ET de um lado, a linha do outro, a Nitroquímica no meio. Sim, e aí começa essa forte migração em 1940, o nosso avô chega em 43, né? Em 45 nasce meu pai. Em 55 e 60, né, meus avós já estão com essa casa deles já no Jardim Naí, E construída. você nasce em que ano? 66. Então lá. Aí nasceu o Anselmo, que já está lá até hoje, que fala pelos cotovelos. Ele já ele vai soltar, ainda está com a língua presa aqui. E nasce eu vou nascer nessa rua, nasci em Na casa. rua que você mora. Na rua que eu moro. Qual é o nome da rua? Pascoal Zimbardi. Clica aí no Google para ver onde que ele mora. É lá até hoje. Então, aí começa, de fato, né, uma área praticamente, o nosso olhar e nossa criação, né, Zilda, é bem rural mesmo, né, uma área bem rural, Bem onde rural. a gente vai ter uma infância ali, eu vou ter uma infância totalmente assim, voltada para um olhar, porque São Miguel já estava... Rua de terra. Rua de terra. Sem iluminação. Sem iluminação, água de poço. Inclusive a água que nós tínhamos, né, Zilda, era aquela água que você até comentou, que vinha da Nitroquímica, que ela colocou umas bicas, né, ali na Gabi, tinha uma bica, na Naí tinha outra bica, e aonde se tinha uma água potável com qualidade, então tinha que pegar essa água lá na bica. E a água do poço que usava... Isso vem mudando. Aí foi, cara. Você lembra mais ou menos em quantos anos teve água encanada? Então, essa é uma pergunta que eu vou acreditar na década de 70. Olha aí, década de 70. 70. Ainda chão batido e já começou a ter água. E a luz? A luz eu acredito em 75, mais ou menos, Luz. você me recorda mais ou menos por aí, né? Estamos indo. Asfalto. Sarjeta, guias. Guia, né? sarjeta, começa a fazer o arruamento quando? Nesse período, década de 70. Vem Década vindo. de 70. Vem vindo. Começa vindo, né, Ajuda? E a Ajuda me ajuda nessa memória aí, inclusive. Peraí, então eu vou cortar o Anselmo, já que ele está apelando para vocês, eu conto um pouquinho. Ajuda de 60. Você foi para lá, você me falou, com 3 meses de idade, 68. 68 anos eu tô lá. Eu sou nascida em Suzano, com 3 meses eu fui pra lá. Você e até concorda hoje- que você está falando essas datas, mais ou menos as datas estão corretas que ele está falando? Concordo, sim. Eu acredito até que em 1970, acho que foi um pouquinho mais atrás. Eu fui pra lá, né, com 3 meses, porque meu pai trabalhava na Central do Brasil ali, né, e na linha de trem, onde tinha ali, né. Então, com 12 anos, aí eu fui morar, bem dizer morar, que era uma portuguesa que morava ali, né, que era forte ali, que não tinha mercado, não tinha vendinha, não tinha nada, então ela ficava ali, né, com o armazém dela, e eu fui trabalhar com ela com 12 anos. E a partir desses 12 anos que eu comecei já a não sair mais dali. E gosta dali? Casei ali. Não, eu sou apaixonada por Apaixonada. ali. Ali é assim, eu não consigo me ver morando em outro lugar. Eu vou cutucar, peraí. O que você não gosta de lá? O que eu não gosto? O que eu não gosto? Demorou, tá vendo? Gosta de tudo. É Ela difícil. prova tudo, é difícil, É né? difícil, é difícil. Tem um cantinho tão Às gostoso. Vezes, assim, o que eu não consigo gostar muito agora, pra te falar a grande verdade, é tipo assim, porque antigamente a gente vivia mais na rua, a gente era mais família, todo mundo aqui se conhecia, né? Aí com aquele desenvolvimento, né, com o pessoal vindo primeiro ali no Jardim La Pena, depois na Gabi, né? Então as coisas foi modificando, né? Foi modificando, então aí a gente quase já não conhece mais as pessoas que aparecem ali. Dona Zilda, assim, a cidade Vai. cresce demais. Cresce. Eu moro na Moca, a Moca verticalizou. Você não conhece mais os moradores? Não conhece. É a mesma coisa que aconteceu lá, Né? cresce muito, vem um monte de gente de fora. Então aquele povo que nasceu lá, que convive com você a vida inteira, agora está convivendo com outras pessoas.
E eu sei, porque eu também convivo lá um pouquinho, tem muita gente que reclama do barulho. Te incomoda? Muito barulho? Pessoal com muito som alto? O que você acha? Então, na rua que a gente mora, eu acho assim super tranquilo. Não tem barulho. Não tem esse barulho, mas eu sei, né, e convivo ali, descendo ali pro Galpão ZL, pro SEI, que é a Rua dos Baianos, que o pessoal fala. Então tem muito barulho, sim. Né? O pessoal reclama às vezes à noite, mas na minha rua é bem tranquilo, bem. E o que você não gosta de lá? Às vezes é a falta de educação das pessoas. Aí tem em né? todo lugar no Brasil. Eu né? acho que tem em É, todo lugar. né? Eu diria que assim, a Mas- falta de educação, a falta de respeitabilidade pelo ser humano Isso. é no mundo inteiro. O mundo está muito egoísta, as pessoas pensam no seu umbigo. O cara faz barulho, o cara faz sujeira, o cara parece que ele vive sozinho no meio do mato e a gente vive no aglomerado de mais de 10 milhões de pessoas. Aí é tudo igual. Porque Isso lá tem de incomoda, tudo. né? Isso incomoda um pouco, porque a gente está vendo que está tendo evolução, que está tendo crescimento, aí de repente assim, as pessoas são muito mal educadas, mesmo, né? Esse túnel que você está falando ali. Vamos falar do túnel? Vamos! Que a gente falou aqui que só o Anselmo que fala, mas só as mulheres estão falando. Deixa eu devolver. É isso aí. Lá, deixa eu só vir mais um pouquinho então agora para perto de nós aqui. Lá tem a linha do trem, um bairro se instala do lado de lá e é o rio. E vocês têm que passar por lá de cá por uma passagem. Desde quando tem aquela passagem? Tem problema de mobilidade? Lá tem linha de ônibus? Como é que vocês se viram para fazer esse vai e vem por lá de cá da linha do trem? Eu estou repetindo isso porque é assim, ó. Mostra a camiseta dele. O que está escrito nessa camiseta? Olha lá. O que está escrito ali embaixo? Do lado de baixo da linha do É assim que se coloca, debaixo, do lado de baixo da linha do trem. Por isso que eu estou provocando essa... Que, assim, aqui para nós, né? São Paulo é cheio de repúblicas. São Paulo é cheio de cantinho. Lá no cantinho deles, fala assim, ó, eu vou para a cidade. Quando eles falam vão para a cidade, que eles vêm para o centro. Parece que vão para outra cidade. E é mais ou menos assim, quando você se caracteriza muito pelo seu bairro, a cidade é muito distritalizada, e cada um tem um amor pelo seu canto. Então, por isso que eu provoco essa questão da mobilidade deles ali embaixo. Então, dali para o bairro, de cima. Verdade. Como é que essa mobilidade ontem e hoje? Então, eu quero até aproveitar, ali na verdade, nessa passagem era um rio, né? O rio passava ali, o Jacuí passava ali. Até a Zilda comentou no telefone que aquele rio ali o pessoal lavava roupa. Lavava roupa. E, quando criança, a gente achava muito lindo ali, né? Porque a gente tirava umas fotos, tirava umas pedras que tinha ali, né? Então era água. E a linha? E a linha, A nossa, linha tá. quando a gente brincava ali Sim, em cima já daquela tava. linha lá, né? A gente vinha ali, aquele buraco lá, a gente andando, né? Com a mãe Sim. ali, aquela coisa, né? E a estrada de ferro tinha uma questão também de um certo receio, porque não existia essa... A gente tinha que atravessar a estrada de ferro para pegar a parte de cima. Então existia então, uma escadinha, que era o ponto de referência ali que dava para subir. E existia muito atropelamento também, né? De acidentes, Imagina, muitas né? pessoas... Aberto, né? E quando chegava aqueles cargueiros de trem, muita carga, né? Eles paravam e a gente, quando criança, passava por baixo daquelas máquinas, daqueles Que vagões. perigo, hein? Né? Não, meu Sim, morreu sim, sabia? Que Sim. perigo. Imagina, Zilda, Meu filho imagina. Zé, Sim, Né? porque a máquina ela começava a andar, a gente não tinha noção, né? Mas a gente atravessava, era tipo, isso não era só criança não, era família que fazia isso aí. Uma das coisas que até a gente vê hoje, aí colocaram os muros, Sim. né? Aí surgiu a passarela, surgiu depois a estação, né? Então, quer dizer, houve toda uma mudança para justamente, né, todo um processo. A pra isso. passarela juntava a parte de baixo com a praça. Exatamente. Com a Praça Padre Aleixo. Exatamente. isso Só aí, tinha passarela, não tinha Não estação. tinha passarela. Não tinha estação. Primeiro foi só a passarela. Só passarela. Antes. A estação vem depois. Essa vem agora, nessa nova atual. Deixa eu ver o que a Zilda fala. Então, antes, Ricardo, dona meu companheiro Safado, essa escadinha foi a primeira que tinha lá. Primeira. Pra E gente a poder passar de um E a lado gente pro outro. sofria muito ali embaixo, entendeu? Sofria muito por quê? Porque, ó, a minha mãe mesmo foi atropelada pelo trem. E pra poder pegar ela e levar para outro lado, teve que subir aquela escadinha para poder pegar o carro lá. Entendeu? E eu, como eu também trabalhei depois disso, comecei a administrar um comércio também, e esse comércio trazia os vasilhames, meu marido desse falecido, ele trazia aquelas caixas, 3 caixas no ombro para poder fornecer ali o bar. E eu queria frisar, sabe o que é, Ricardo? A gente sofria muito uma discriminação mesmo, já partindo desse ponto, né?
uma questão, tipo, não só a questão econômica, né, que a gente sabe que é uma questão social, que a gente as pessoas mais humildes, né, mas também, justamente por essa questão da estrada de ferro, né, a gente sabia que as pessoas, os pais dos nossos amiguinhos, não queriam que eles viessem pro lado de baixo, porque poderia ser atropelado pelo trem, e nós tínhamos também lá embaixo a tal da Lagoa Verde. Né, que o pessoal vinha muito dali na Lagoa No calor. Entendeu? Então tinha tudo isso. Mas nesse período todo, que a gente sabe que essas mudanças todas, nós tínhamos também só um túnel pequeno. Que não passava carro. Que não passava só os carros pequenos. Pequeno, ônibus. Jamais. Então lá embaixo nunca teve ônibus. Não tinha ônibus. Só depois que abriu a passagem. Só depois que onde que realmente é o rio, que era o rio que foi... Que a Zilda falou que era um rio, aí seca o rio. Seca o rio, né? E o pessoal começa a improvisar aquilo ali. Que é essa passagem que está até hoje. Exatamente. E que foi improvisado ali. O pessoal começou a improvisar. Não foi uma coisa elaborada, que ali vai ser a passagem, não. Começou a ver né, as mudanças de desvio do Tietê, aquela coisa toda. E enfim, tanto é que para aquela passagem, dava uma chuva, vinha aquela água do Itaquera. Virava o rio. Nós tiramos o rio do lugar, aí era o rio, não era uma passagem. No nosso casamento, né, Mar? Teve um episódio que a gente foi. O noivo quase não apareceu. O noivo não ia chegar. Não ia chegar, porque eu passei com o carro para ir em casa para poder vir. Não voltou. E quando eu fui voltar, já não dava mais. Aí nós tivemos que ir tudo pela passarela a pé até a igreja para poder fazer o casamento. Parece que é histórias que o povo conta, né? Que é tudo mentira. É tudo verdade, eles comprovam. Estão cheios de papel aqui para comprovar. Eu só queria voltar um pouquinho uma pergunta. Lá não tinha linha de ônibus, só teve linha de ônibus quando fez essa passagem quando estava o rio. Quando começou a linha de ônibus lá? Ricardo, mas isso aí, essa passagem de ônibus é recente, viu? Então, porque fala a data. Nós éramos assim, um povo esquecido lá embaixo. Fala a data, quero ouvir de vocês. Quando construiu? Esquecido, aquilo lá é... Quando vocês casaram? Então, a passagem ali começa a ficar... Em 89 começa... 89, recente, começa hein? a grande ocupação da União de Vila Nova. Perfeito. Né? Prédio, um monte de predinho, aquelas casas, casinha, as casas, o arruamento. Aí ali foi chamada a União, foi a grande impacto de mudança no território. Né? Foi digamos, o lado da modernidade. Passou do lado de chácara, de área rural, como você disse, para a área urbana, super populacional. Eu acho que aconteceu foi com a rodovia, né? Ayrton Senna. Ali era fechado, ali não tinha nada. Não é? A gente não tinha acesso. O único acesso que a gente tinha era essa escadinha. Sim. E depois lá, perto lá do açougue lá, né? Sim. Que ali, aí fechado lá, mas o povo foi lá, quebrou ali. Então a gente passava por um buraco. Exato. Era o único lugar que a gente passava por ali, entendeu? Então depois com essa mudança dessa rodovia que liga, né? Sim, aí tem a ligação da Jacupesco, já é bem pra cá, já era governo José Serra, estamos falando agora de 2000 e pouquinho. Isso. Já vamos chegar lá também, que aí tem o acesso, né, da Jacupesco lá para a parte de baixo da linha, que aí também tem um pouco do meu trabalho, já como vereador, já é uma coisa mais recente, né? E o Parque Ecológico, né? Parque Ecológico, era um lixão, fizemos do lixão um parque ecológico, fizemos a ligação da Jacupesco que faltava, e fizemos aquelas alças que hoje existem até hoje. Foi uma briga nossa na época, já vereador, que a gente conseguiu também. Quanto tempo falta, Rogério? Já estamos aqui correndo que nem os malucos. Já passou de 20 minutos? Não. Ainda não. Falta 3 minutos. Eu falo, a gente fala demais. Não para. Já passou 20 minutos. Brincadeira, mas é bom. É bom. Quem está aprendendo. Então vamos mais para os finalmente aqui. Vamos para os finalmente. Hoje, então volta hoje. É um bairro maravilhoso. Como todo mundo falou aqui, ninguém quer mudar de lá. Todo mundo ama aquele canto. E ainda faltam algumas coisas. Uma das coisas, e aí eu sou da mobilidade, uma das coisas que mais eles me reclamam, não só os que estão aqui, meus amigos, mas todos que moram lá, é a questão da passagem por debaixo da linha. Exato. O que vocês, comunidade, já fizeram, já pediram para o governo, seja prefeito, seja governador, seja CPT, o que vocês já se organizaram para ampliar essa passagem, que é recente, como a Zilda falou? Eu posso dizer, então, Zilda, o que acontece assim, antes de eu participar do plano, né, que no caso do Conselho Participativo... Que ano? Isso foi em 2020, né, eu estava lá, 2020. 2020 participando desse Conselho Participativo da Regional São Miguel, né, mas bem antes da gente trazer esse documento, dessa solicitação para o PLOA, né, que o PLOA é justamente o plano anual, né, que é justamente
verba que poderia ser investida ali, né? A gente conseguiu, né, uma votação que foi aprovada, né, para que pudesse acontecer esse projeto, mas infelizmente a resposta que a gente teve é que não tinha recursos para que essa obra viesse a acontecer. Já foi pedido, então, há quase 5 anos atrás. Isso, em 2020 a gente já 4 tinha anos. isso por esse conselho. Mas bem antes também de nós fazer essa introdução, sempre houve essa solicitação, né? Ou seja, sempre foi um problema depois que cresceu o bairro. Exato. Pessoas da União de Vila Nova, várias pessoas de associações da União de Vila Nova chegavam até nós, várias pessoas sempre se mobilizaram pedindo, né, de fato, para que isso viesse a acontecer. É um sonho, é um grande desejo mesmo e é uma referência para São Miguel. Né? Você lembra se teve documento entregue? Se foi para o governador, se foi para o prefeito, até para a gente juntar tudo isso aqui e dar continuidade nessa luta? Então, Ricardo, eu primeiramente quero agradecer muito a você, né, porque é uma pessoa que nós estamos muito confiante e muito contente, de fato, com a sua presença. A gente sabe que você já esteve marcando uma presença anteriormente no nosso território, mas a questão do tempo da vida, isso se ausentou, né, não foi porque você quis, né? Mas hoje você... Situações, também a pandemia que nos afastou bastante. Isso. E hoje nós estamos muito felizes, né, dessa aproximação e que nós vestimos a camisa com muito, muito prazer mesmo. Estou vestindo essa camisa porque... Mas isso não é problema. O que eu quero saber é da mobilidade. Quando é que vocês estão pleiteando? Desde quando? E o que vocês sonham e o que efetivamente está pedido? O sonho era ter um poder público, uma pessoa que ouvisse nós, né, e que pudesse realmente fazer o que você está fazendo, que você já fez aqui, que já foi mostrar para nós, que você já teve presente com o diretor-presidente da CPT, Estão brigando, né, que já fez uma fala lá dentro. Estamos pedindo. Né, coisas que realmente isso nos gera mais otimismo, mais confiança. O que o Anselmo está falando assim, ó, né? E a esperança. Temos um bairro de quase 50 mil pessoas debaixo da linha. E temos uma cidade do lado de cá. E tem uma passagem, que é essa que foi colocada pela Zilda, que era um rio e que agora é uma passagem, recente como ela coloca, e que hoje você tem uma mão de direção. Para lá, o semáforo inverte, uma mão de direção para cá. É mais ou menos um pare-siga, como a gente fala nas estradas, como tem problema. E esse pare-siga não dá mais para absorver toda essa questão de gente que está morando lá. Então há um pleito antigo da população nossa para que a gente amplie, não só com a CPT me autorizando, mas com certeza, como é uma obra municipal, isso tem que ser feito pela Secretaria de Obras, que já também pleiteamos junto ao Marcos, o Marcos Coimbra, que é o nosso secretário. Então, assim, estamos trabalhando para que isso ocorra. Então, eu quero agradecer, inclusive, o doutor Adriano, vereador de primeiro mandato, também está nos ajudando nessa ampliação. É importante que outros vereadores, tenho certeza que hoje lá o nosso ministro, Paulo Teixeira, também tem um problema aqui grande para resolver, para nos ajudar, e sejam outros parlamentares. É importante que a gente tenha uma força de várias pessoas com mandato para atender essas 50 mil pessoas que estão ilhadas hoje. Parece de novo que é um rio, parece que não tem mais a passagem, porque como a gente também anda em cima de pneus, a gente não consegue mais passar ali porque está congestionado. Isso também é um dos problemas atuais. O tempo passou muito rápido aqui do programa, né? A gente, infelizmente, o Rogério está aqui me batendo, já estourou o tempo. Nós queremos falar com a Zilda, porque ela é uma grande empreendedora lá no pedaço. Ela gera emprego, eu queria falar isso também. Nós temos aqui, como é que chama a tua entidade, Marlene? As Guardiãs, que a Marlene também faz parte, não falamos. O Anselmo falou só um pouquinho dessa entidade debaixo da linha, ou seja, é pouco tempo aqui no nosso podcast. Então a gente vai chamá-los para a gente conversar um pouquinho mais. Mas antes de terminar, eu vou deixar vocês se despedirem, né? Senão a gente fica aqui muito mal educado. Eu vou começar, deixa com elas. As meninas primeiro, não seja mal educado. Então começa do lado dela agora, a última a falar primeiro, a última que falou no primeiro bloco, agora é a primeira a falar na despedida. Eu só quero agradecer por estar aqui, estar junto com você e falar assim que eu amo o bairro que eu moro, que é o Jardim Naí, ali do lado de baixo da linha do trem, e a gente está lutando para melhorar cada dia mais. Amém. Zilda, perdão, tanta coisa tem para falar e eu e o Anselmo não deixamos. Não dá para falar, né? Então, Ricardo, eu quero agradecer, né, de ter vindo aqui, né, e ter essa oportunidade
de estar falando com você, porque ao mesmo tempo você sabe que é um bairro querido, é um bairro que a gente ama. E a gente já tem assim, já há algum tempo, né? que você E já ela tem se emociona para falar, tá Fala, quase tem chorando. emocionante. Tem coisas assim, que nem eu sei que você já anda fazendo coisas lá embaixo, e a esperança, né? A esperança ali da pessoa chegar ali, passar de um lado para o outro e se sentir segura, sabe? Porque tinha muita gente, muitas pessoas que às vezes a táxi não vai lá, Uber não vai lá à noite por conta, né, da passagem. Será que tá chovendo? Será que vai passar? Aquele negócio, né? Então a gente precisa de pessoas fortes, pessoas que tenham pulso, pessoas assim, igual você, igual a sua equipe, entendeu? Para melhorar. Sabe, para melhorar. Tá melhor, tá ótimo, tá maravilhoso, mas você Vamos melhorar mais. Né? E lá também me fiz empreendedora, graças a Deus. Parabéns. E tem muitas pessoas como eu também que querem empreender, que às vezes nem descobriu ainda que é empreendedora, que não precisa estar saindo de casa, precisa estar trabalhando, né? Mas também tem que ter aquela segurança de sair, não ter tá chovendo, tá molhando o pé, fazendo barro no pé, Verdade. aquela coisa toda, né? Então eu só tenho mesmo a agradecer. Tá? Parabéns. Agradecer mesmo. Então, Muito obrigada. já que eu vou passar para o mais falante, eu que agradeço as duas por terem vindo aqui, por ter falado tão bem do nosso bairro. Para encerrar contigo agora. Minha gratidão imensa, né? Eu canto assim, se essa rua fosse minha, mandava ela brilhar com pedrinha brilhante, né? Para todo mundo passar, mas eu digo assim, ela é nossa, né? Ricardo, seja bem-vindo para essa rua, para esse bairro, para esse território, né? Porque a gente conta muito, né? Com esse brilho, né? De uma pessoa como você. Eu não falo isso com demagogia, falo isso porque a gente sentiu você Amigo. amigo, né? Eu fico muito grato, eu vejo isso uma questão muito mais além, me perdoa, mas é uma questão que eu a levo até espiritualmente. Amém. Amém. É. A gente sabe da espiritualidade, né? Estamos sempre juntos. E eu fico feliz por essa ocasião tão importante na sua vida e nós poder participar dela nesse momento, né? E ser esse sentimento de amigo, né? Tamo Que a gente junto. precisa. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado a vocês. Tchau. Vai ter mais podcast do Ricardo Teixeira. Agradeço muito a todos que estão aqui. Estourei o tempo, cortei a fala do Anselmo. O Rogério tá me batendo. Beijo no coração. Fiquem com Deus.